noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal e demais membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara, membros do Executivo Camarário, Srs. Deputados Municipais, camaradas da Comunicação Social e caros municípios. Sim, eu também sou jornalista, portanto são meus camaradas. A CDU entregou recentemente mais de 5.000 assinaturas recolhidas no Conselho contra a implementação de parquímetros. A população das freguesias soube demonstrar, através da massiva subscrição do abaixo-assinado, que tal medida é contrária aos seus interesses, é desajustada da situação económica e social, não é solução para a resolução dos muitos problemas de mobilidade que as freguesias apresentam. Importa referir também que a discussão da colocação de parquímetros nas freguesias mereceu um forte repúdio por parte dos eleitos de diferentes forças políticas. A CDU lamenta que a Câmara Municipal, num momento de enormes dificuldades económicas e sociais que atingem a generalidade da população de Sintra e particularmente o comércio tradicional, já bastante castigado pela proliferação de grandes superfícies no concelho, que, entre outras vantagens, oferecem estacionamento gratuito, lamentamos, por isso, que a Câmara Municipal tente implementar uma medida desta natureza. Não existem argumentos que os justifiquem e faltam provas das vantagens para a população resultantes do estacionamento pago. Pelo que questionamos o que tenciona fazer o Sr. Presidente, manter a imposição de estacionamento pago no Concelho de Sintra. Quanto à piscina da Ouressa, que se encontra encerrada desde o final do passado mês de maio, para a realização de obras de conservação que, tanto quanto sabemos, estão em curso. Os utentes daquele equipamento foram convidados a frequentar as piscinas de Fitares, onde não há aulas fixas de hidroginástica, ou seja, os utentes podem frequentar as aulas existentes, mas limitado ao número de vagas. O problema é que os horários são insuficientes para o número de utentes que pretendem frequentar as aulas, não se compreendendo porque é que não foram abertos, excepcionalmente, mais horários. Acresce que aos utentes não foi disponibilizado qualquer transporte para Fitares, isto apesar de serem alheios aos trabalhos de reparação da piscina de Ouressa, os quais, assinale-se, a CDU nota que se arrastam, obtendo os eleitos da CDU, sempre que colocam a questão nos órgãos municipais, respostas pouco claras que avolumam sempre mais as dúvidas sobre se está a ser feita corretamente a identificação dos problemas estruturais, ou dos alegados problemas estruturais, que não duvidamos que efetivamente possam existir, e sobre a solução para a sua mais breve resolução. Situação semelhante, ou pelo menos em prejuízo dos utentes, ocorre no Monte Abrão, onde o ano passado frequentavam mais de 120 utentes aulas de hidroterapia no referido complexo municipal. Desde o início do verão estão sem essa valência. A resolução desse problema também se arrasta e faz sobressair que, afinal, o processo de extinção de empresas municipais, e no caso a Educa, não foi e não é, como vemos, isento de danos duradouros. Como pretende, então, Vossa Excelência, solucionar estas situações nas piscinas de Ouressa e do Monte Abrão e o que pretende fazer para minimizar os transtornos causados aos utentes destes dois complexos municipais? Falando na Educa e nas empresas municipais, permita-me que lhe coloque mais algumas questões. A primeira já foi aqui abordada nesta Assembleia e prende-se com a falta de pessoal nos refeitórios escolares, questão, aliás, que tinha sido levantada pela CDU em anterior Assembleia Municipal e sobre a qual nos foi garantido pelo Sr. Vereador Rui Pereira que a Câmara tudo faria para assegurar o cumprimento dos cadernos de encargos. Já registamos que, na altura da fatura, fará o desconto. Porém, não
não nos parece que isso resolva cabalmente o problema. Até porque sabemos que ao incumprimento de horários e face aos protestos e reclamações das trabalhadoras subcontratadas, estas são alvo de ameaça de despedimento se denunciarem a situação. Foi-nos igualmente relatada a situação em que se encontram pelo menos 2 trabalhadoras da Ex-Educa. Ambas terão sido chamadas pelos recursos humanos, sendo informadas da sua exclusão do concurso, bem como do facto de que só estariam ao serviço até fevereiro. Segundo apurámos, a quando da assinatura do acordo de cedência, nada lhes foi mencionado quanto à necessidade de terem um mínimo de escolaridade equivalente ao 6º ano. Agora, constatamos também que a Câmara Municipal de Sintra não garante os postos de trabalho destas 2 trabalhadoras, ou pelo menos 2 trabalhadoras. E mesmo que se concretize um alegado acordo para que frequentem o Programa de Desenvolvimento de Competências Nacionais, programa esse, sublinhe-se, que alguns dos trabalhadores que transitaram para os SEMAS frequentaram justamente avisados para acautelar os respectivos postos de trabalho. O que será então feito para proteger as trabalhadoras que justamente protestam para com a situação da falta de pessoal e de horários junto da empresa concessionária? E porquê é que as trabalhadoras da Ex-Educa referidas, a ser verdade este relato, veem os seus postos de trabalho ameaçados? Quem assume a responsabilidade caso estas venham mesmo a perder o seu ganha-pão? E que diligências estão em curso para manter estas trabalhadoras nos postos que desempenham e sempre desempenharam com esmero e dedicação? A propósito das empresas municipais, acresce que recentemente tomamos conhecimento do chumbo pelo Tribunal de Contas à proposta aprovada por esta Assembleia relativa à Sintra Quórum. Já foi aqui referido, eu não vou amassar o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores e os Srs. Deputados sobre esta matéria, mas no fundamental pretendemos saber como pretende manter a Sintra Quórum salvaguardando o serviço público e os postos de trabalho, e quanto à Escola Profissional de Recuperação do Património, uma vez que aguarda a resposta do Ministério da Educação sobre se aceita a escola ou não, queremos saber também se equaciona outras soluções caso a resposta do Ministério da Educação seja negativa. Isto é, se pretende ou se tenciona ou se prevê que esta unidade de excelência, a nosso entender, e certamente também no vosso, se deve manter na esfera pública, havendo para isso soluções tais como a captação de parcerias com entidades congêneres à Câmara Municipal e outros organismos públicos, bem como com associações profissionais e até patronais. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara e Srs. Vereadores, Srs. Deputados das forças políticas representadas. Foi noticiado pela agência Lusa... Termino já, Sr. Presidente. Foi noticiado pela agência Lusa que considera já não se justificar a realização de uma manifestação contra a falta de professores no Conselho, ultrapassada que está esta página negra da colocação dos professores nas escolas de Sintra e não só. Em parte concordamos consigo, mas só em parte. Não acompanhamos de todo neste recuo porque falta ainda saber e o Ministério ainda não esclareceu, tanto quanto sabemos, como serão compensadas as aulas e os conteúdos de que os alunos foram privados. Os pais, os professores, os funcionários das escolas e os alunos não podem ser abandonados até que todos os vértices deste tumultuoso início do ano escolar estejam limados. Demitir-nos do campo da exigência de que a tutela concretize soluções que satisfaçam pais, alunos, professores e demais membros da comunidade escolar, recuperando o tempo perdido, é, no mínimo, e nesta fase, precoce, para não lhe chamar defraudação das expectativas. Certamente não da responsabilidade de Vossas Excelências. Eu termino já.
O que tenciona então fazer e que ilações tira do facto da falta de colocação de professores no Conselho ter afetado não apenas as escolas de território de intervenção prioritária, mas também o agrupamento com contrato de autonomia. Terminando, coloco-lhe apenas uma questão. Registamos e saudamos a canalização de verbas para o apoio social aos municípios mais carenciados. Esse tem sido um assunto sobre o qual o Sr. Presidente tem dado esclarecimentos substantivos a esta Assembleia. No entanto, a resolução do problema de fundo não passa por ajudas pontuais, mas pela identificação e execução daquilo que, no âmbito das competências da Câmara Municipal de Sintra, vai à raiz dos flagelos e dota aqueles que os sofrem de competências e oportunidades para os superarem. Terminando, a minha questão é esta e é a última. Senhor Presidente, o Sr. Presidente da Câmara já excedeu os 30 minutos que lhe cabem para as respostas. Eu peço, e foi com agrado que ouvi as respostas do Sr. Presidente, portanto não me parece que alguma flexibilidade no tempo não nos seja devida. Se em relação a esta matéria, do apoio social, para além das verbas, estão a ser mobilizados todos os recursos humanos de que dispõe o nosso município, nomeadamente técnicos com experiência no terreno, competência nesta área, com vista à implementação de linhas de ação e medidas concretas. Disse. Não queria que a CDU ficasse sem resposta, mas era nenhum. O que é que dizia aqui de Aventuras? Agarra-se logo comigo. Bom, então vamos ver. Em relação ao tarifário e, portanto, ao estacionamento pago. Não há nenhum estacionamento pago neste momento. Há uma proposta. E foi dito e repetido que não se faz nada sem que as freguesias deem o seu acordo. Não haverá estacionamento sem que as freguesias deem o seu acordo ao estacionamento. E a orientação que foi dada foi proteger, primeiro, os municípios, em segundo lugar, os comerciantes que estão aqui. Agora, não vamos proteger as pessoas de fora que vêm cá e que passam por aqui. Esses com franqueza têm que merecer outro tipo de proteção, não a nossa. Agora, que é necessário e que pode ser necessário fazer alguma coisa nesse domínio, sim. Mas quero dizer que seguramente será sempre muito mais baixo os preços praticados em muitas autarquias que a gente conhece, muito próximos de Lisboa e que o meu querido amigo também deve conhecer muito bem por dentro. Os preços serão seguramente muito mais baixos do que esses a serem praticados. Agora, se forem, é para normalizar o trânsito, para servir as pessoas que vivem aqui e, obviamente, os comerciantes que necessitam de ter espaços ao pé das suas lojas que estão permanentemente ocupados por outros carros. Agora, ter-se-á, como digo, não será nada feito sem que as juntas de freguesia possam dar o seu acordo às propostas que estão a ser feitas e por isso tanta demora tem sido feita nesse ponto. E em relação às assinaturas, em relação às 5.000 assinaturas, é interessante, Luís, nós vimos-las uma a uma, achamos interessante, mas falamos sobre isso. Bom, depois, o segundo ponto, agora essa está em obras, por 50 mil euros. 55 mil. 55 mil. Não percebi as assinaturas. Assinaturas, depois falamos, porque temos a ver uma a uma. Aqui hoje e também não percebi. Mas o que é isso? Peço desculpa, não há diálogo, deputado. Peço desculpa. Sabe isso melhor que eu. Portanto, depois, os 50 mil euros. Então, 55 mil euros, é verdade, tivemos que fazer, porque a Educa não fez os investimentos em tempo oportuno. Depois, essa história das duas trabalhadoras, acho uma coisa fantástica. Então, nós que internalizámos 400 trabalhadores e não despedimos ninguém, íamos despedir duas trabalhadoras da Educa. O senhor acha-me com cara de fazer isso? Por amor de Deus, nem devia levantar isso. Então, nós internalizamos 400 trabalhadores, não despedimos ninguém. Íamos despedir duas trabalhadoras da Educa.
Eu imagino vagamente o que é que deve ser. Deve ser, imagino o que é que pode acontecer com essas duas trabalhadoras. Imagino. Pode acontecer que não tenham tido, se calhar, não sei, não faço ideia, Maria de Jesus não está aqui. Agora, se há pessoa com cuidado a ver uma a uma, é a nossa diretora de recursos humanos. Com cuidado enorme. Não me despedir, ninguém íamos fazer isso com duas trabalhadoras. Pode ter a certeza que isso não acontecerá. Nem poderia acontecer. Bom. Depois, em relação à parte da profissão, fizemos o que nos competia fazer. Nós não podíamos era manter o que estava, não podíamos. Fizemos o que nos competia fazer. Agora, se há coisas que têm que ser feitas com outra dimensão e noutra sede, eu digo já que sim, que há. Mas isso é uma discussão que nos leva muito longe. É que o senhor vive num país que está coberto por um espesso nevoeiro, sabe? Um espesso nevoeiro. E isso reflete-se em tudo, olha, um espesso nevoeiro. Primeiro, perdeu uma parte da soberania, com a Troika. Depois, a seguir, instituições financeiras que nós achávamos que eram perfeitamente à prova de bola, estão a falir, estão a fechar. Depois, a economia portuguesa, quer ouvir ou não? Se não quer ouvir, não quer ouvir. Depois, Não pode haver diálogo com... Peço desculpas. Não. O Sr. Presidente, já. Pois a própria economia. Pode continuar, por A favor. própria economia nacional, olha o que aconteceu ao PT. Que é a maior vergonha para todos nós que aconteceu ao PT. Uma vergonha humilhante para nós. E agora veja a pobreza. Não viu 5 mil famílias? Nós andámos ali nas 800 a lista de espera. É este o problema que temos pela frente, sabe? E nós apenas podemos fazer o quê? Tem toda a razão. Era bem melhor que não houvesse nada disto. Era bem melhor que este dinheiro fosse para quê? Para ajudar empresas a investir, a criar emprego. Era bem melhor. Mas o que é que havíamos de fazer? Havíamos de deixar a seguridade social assim com 1 milhão de euros? Não devíamos duplicar? Devíamos fazer o que podemos fazer. Aquilo que podemos fazer, fizemos. Agora há outras coisas que não podemos fazer. Secretário, Cristina.